Na terceira vela, alegremos no Senhor. O esperado se aproxima. Vem, ó nosso Salvador. Vem, Jesus Cristo, vem a nós iluminar. Vem, Senhor, que é teu Natal. Vem nascer em nosso lar. Acendendo a quarta vela, contemplamos Virgem Mãe. Traz ao mundo seu menino, ele é a nossa salvação. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Fraternidade. Eu sou o Padre Césio Bitelo, pároco da paróquia São Luís Gonzaga de Sapiranga, diocese de Novo Hamburgo. Estamos com o nosso programa especial de Advento. E hoje, o nosso terceiro encontro, vamos falar sobre o período do Advento e as suas duas partes. Estamos caminhando nessa formação, nessa preparação que o Advento, esse tempo litúrgico, nos proporciona para que o nosso Natal seja melhor e mais feliz com Jesus Cristo. Você pode acompanhar todo esse programa e compartilhar também através de nossas redes sociais. É @Fundação Fraternidade, sem acento, sem cedilha, ou pelo YouTube na Fraterplay. Fique por dentro, compartilhe com seus amigos, familiares. Vamos evangelizar, vamos colocar essa boa semente também no coração e na vida das pessoas. Pois bem, o Advento ele possui dois significados. Um escatológico, a vinda gloriosa do Senhor Jesus no final dos tempos. O que é essa escatologia? Que essas duas primeiras semanas vamos meditar sobre elas. É aquilo que virá futuramente. Jesus veio na forma então de criança, né? Entra no seio da Virgem Maria, é concebido pelo poder do Espírito Santo e agora nasce na realidade humana. Depois da sua paixão, morte e ressurreição, Pentecostes, ele foi ao céu e agora ele voltará. Né? Os textos sagrados, até no Antigo Testamento, fala sobre isso e o Novo Testamento mais ainda, virá o Senhor. Então, essa vinda, não sabemos quando vai ser, mas ela vai acontecer, o fim dos tempos. Que fim dos tempos são esses, né? Nosso tempo como seres humanos, estamos dentro de um período, porque antes do ser humano existir, havia toda uma realidade de terra, de planeta, enfim, que Deus foi preparando, cuidando, a criação de Deus foi trazendo com muito carinho para que quando chegasse o tempo oportuno, o ser humano então pudesse entrar nessa história. Pode terminar o nosso tempo como seres humanos, não sabemos, pode acabar, mas daqui a alguns milhares de anos, o nosso próprio planeta, com o Sol esfriando e expandindo, vai acabar consumindo os planetas que estão na sua órbita e com isso explodindo vai virar uma supernova. Então a ciência vai nos apontar isso. Tudo tem um tempo, um começo, um meio e um fim. O que não tem fim é a eternidade de Deus. Ela não teve nem começo, nem meio, nem fim, porque Deus é eterno. Nós é que somos criaturas dentro dessa realidade temporal, acompanhamos tudo isso. Tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim, até a nossa própria existência também. Então, essa parte escatológica, que é o primeiro momento, nos aponta e nos prepara o coração para a segunda vinda de Jesus. O Senhor vai retornar. Ele pode retornar com a nossa morte, já nos coloca diante dele, ou vai voltar também, o céu vai se abrir ali, da mesma maneira que o pessoal lá no Novo Testamento viu ele subindo, né? E o anjo fala, ele voltará do mesmo jeito. Então vamos aguardar, porque vai acontecer, poderá ser dessas duas maneiras. E a segunda aqui se refere ao quê? Ao nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo. Então nós temos as duas primeiras semanas do Advento, fala sobre a parte escatológica, a segunda vinda de Jesus. E o terceiro e quarta semana do tempo do Advento vai nos falar sobre o nascimento de Jesus. Parece que está invertido, mas é pedagógico isso. Nós começamos na esperança do tempo futuro e agora vamos meditar a preparação desse nascimento de Jesus. Tá? A encarnação do Verbo. Verbo quer dizer palavra de Deus, a palavra que fez
a criação acontecer, faça-se, né? O faça-se de Deus, é o próprio Jesus atuando ali, se torna agora pessoa humana. Partindo desse princípio, a liturgia do Advento, ela foi dividida em duas partes. A primeira é que vai desde o primeiro domingo do Advento até ali pelo dia 16 de dezembro. Nesse período, nós podemos observar toda a liturgia. Ela nos coloca em estado de espera do Jesus glorioso. Portanto, evidencia-se o sentido escatológico. Então, os dois primeiros final de semana, nós estamos numa liturgia que nos convida agora a nos colocar no estado de espera. O Senhor está para chegar, né? O Senhor vai vir. E o segundo momento aqui, né, que é a primeira parte, o Jesus glorioso, nos coloca agora no sentido do quê, né? Estar mais próximo dessa celebração do Natal, que é o nascimento de Jesus, a sua parte histórica, a sua parte onde os evangelhos vão nos relatar esse momento e que também nos convida a viver na nossa vida esse nascimento e também vivenciar esse nascimento na comunidade, na celebração. Então, que vai do dia 17 ali de dezembro até o dia 24 de dezembro. Então, a Sagrada Liturgia passa a nos preparar com mais intensidade para o Natal do Senhor. Toda a Santa Missa com suas orações e leituras, quanto à liturgia das horas que os padres celebram. Você também pode celebrar, pode ter lá seu aplicativo, né? Tem aplicativos da liturgia das horas. Você vai intercalar com os salmos, a palavra de Deus. Tudo isso vai falar sobre essa espera, essa aproximação, as profecias dos profetas que falam do Salvador que vai chegar. Tudo isso a gente vai meditar na nossa vida e no nosso coração. Nos coloca então nessa expectativa do grande acontecimento da humanidade, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Redentor. Então, o Natal é o aniversário de Jesus Cristo. Lembra que eu falei no primeiro encontro? Natal não é o bom velhinho que dá o presente, recebe os parabéns e depois manda para o pai e para a mãe o boleto e a fatura do cartão. Então, te antena, te acorda, ensina o teu filho. Natal é nascimento de Jesus Cristo e Páscoa, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Temos que estar ligados, temos que estar atentos para que a fé não seja roubada, não seja plagiada por outros meios, outros segmentos que a gente vai encontrando por aí. Então, Natal e Páscoa é nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, padre, mas tem a ver com isso, com aquilo? Não tem nada a ver. A Sagrada Escritura não está colocando essa situação do bom velhinho, nem coelhinho da Páscoa ali. Está colocando as coisas bem claras. Vamos ser fiéis às coisas do Senhor. Uma vez que o Advento é um tempo de expectativa, devemos vivê-lo num espírito de profunda esperança e alegria. Olha como nos fala de esperança e alegria esse tempo. Até mesmo para quem perdeu seu ente querido, até mesmo para aquele que está passando um momento difícil. Padre, não consigo ter sentido, eu estou numa depressão, estou numa angústia, eu estou num momento assim difícil. Meu filho, minha filha, é para você isso. Não se deixe levar por essas coisas. A vida te trouxe um momento difícil, trouxe a sua cruz, trouxe o seu momento. Aliás, a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, em nenhuma passagem tu encontra dito assim: porque você tem fé e confia em Deus, não terá problema, não terá dificuldade, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter nada. Não, não vai ter nada disso. Bem pelo contrário. Várias passagens vai dizer para você: se prepare. Vai ter o vale escuro, vai ter a tempestade, vai ter o momento difícil, vai ter o tormento, vai ter essas coisas. Mas o mais lindo ainda é que ela vai dizer assim: seja qual for o momento que tu passares, Deus vai estar ao teu lado. Vai te dar força, vai estar junto contigo, vai te dar sabedoria e inteligência para você vencer. Você pode buscar na oração e na palavra de Deus a força para vencer, ou você pode fazer um caminho contrário, aí vai ser derrota e fracasso. Você vai brigar, vai xingar, vai botar a culpa nos outros, vai chutar o balde, como diz no popular, vai se revoltar com tudo, com todos e vai tomar caminhos errados que não vai dar certo. Você tem duas opções. Então confia na palavra de Deus, passe esses momentos com paciência, com calma, passa com coragem. Deus está ao teu lado. Então, uma vez que o advento, esse tempo de expectativa, se abra para a mudança, busque ajuda, busque orientação, vamos deixar as coisas para trás, que não tem mais por que estar caminhando com elas. Tem mágoa, tem ressentimento, vamos perdoar, vamos superar isso aqui. Tem decepções, bom, a vida traz isso, mas não adianta, a gente não volta para o passado para mudar nada. Nós vamos olhar para o passado com um olhar diferente,
trabalhado com a oração, com a palavra de Deus, com uma orientação diferente, para que o nosso presente seja de transformação, seja de mudança, seja de escolher para a nossa vida o que queremos de melhor e fazer o nosso futuro realmente melhor e diferente, né? Nós não somos professores de história, no bom sentido, e nem trabalhamos em museu para viver do passado. Nós precisamos olhar para frente e trabalhar com esperança, com expectativa, né? O que passou, passou. Vamos aprender com os erros, vamos aprender com as falhas, não vamos repeti-los, mas precisamos mudar, precisamos transformar a nossa vida e a nossa caminhada. Então, é uma profunda esperança e alegria, mas também é num estado de preparação e penitência. Eu preciso me esforçar também. Lembra da academia, aquela metáfora que eu falei? Quando a gente vai na academia para utilizar os equipamentos externos e fazer com que a nossa saúde de dentro para fora se manifeste, tenha o seu corpo ajeitado, ou melhore uma musculatura, melhore alguma parte do corpo, assim também esse tempo é o tempo da conversão, tempo da oração, da penitência, da doação, de um sacrifício que você faz, né? O pessoal fala do jejum, tem uns que tem que fazer o jejum do celular, Deus o livre, padre, né? Pão e água, tudo bem, mas lá um jejum do celular, meu Deus do céu, né? Enfim, né? São ideias que a gente vai tendo, coisas que eu preciso renunciar. Novamente eu falo, se eu não fico sem, claro que o celular para trabalho, para algumas coisas assim, mas de repente não acessa a rede social, né? Fique sem ela, né? Use para o seu trabalho o que você precisa. Pequenos exercícios, lá um refrigerante, alguma coisa, porque se eu não me domino nas coisas pequenas, como é que eu vou me dominar nas coisas maiores da vida? Tem um ditado indígena que diz assim: no ser humano tem dois ursos, um brabo, né, que é o dos vícios, e um manso, que é das virtudes. Quem você alimenta, esse vai te dominar. Então, se você cede e você não tem o mínimo de esforço, não consegue uma coisinha tão pequena, imagina o que é uma coisa grande para você superar e vencer na sua vida. E nós acabamos com isso sendo homens e mulheres fracos, que as pequenas coisas já nos derrubam, as pequenas coisas já nos frustram. Recebi um não, tem gente que hoje recebeu um não, está morrendo. Fui contrariado, alguém pensou diferente de mim. Então eu estou sofrendo. Meu Deus do céu, minha vida acabou. Que isso? Nós precisamos ter mais convicção, mais firmeza, saber conhecer melhor o que está à nossa volta, saber escutar os outros que pensam diferente, saber dialogar, saber conversar e saber que a vida vai ter não também. Os pais em casa também devem educar os seus filhos, né? O celular não é aquele que educa os filhos hoje, está terceirizado para o celular, para a televisão ou para outra educação dos filhos. Quem educa os filhos são os pais. E o filho não tem que ficar pendurado no celular ou naquele joguinho. Hoje a ciência nos coloca ali 20 minutinhos no máximo. Tem uns que ficam horas e horas. Se não for lá no quarto bater para sair, não come nem no banheiro vai, é capaz de ficar uma semana e morrer dentro do quarto. Então nós já vemos já os vícios, a alienação que já está acontecendo nesta realidade. Vive num mundo virtual preso, esquece que do portão para fora tem um mundo muito grande lá fora, até que um dia dá uma bomba lá, arrebenta o servidor, já não tem mais o joguinho, não tem mais nada, e a pessoa, meu Deus, o que aconteceu com o meu joguinho, com o meu mundinho que estava aqui, o mundo lá fora, o que que houve, o que que fizeram, né? Aí a pessoa lembra que fora do quarto, do portão, tem um mundo muito grande. Aliás, tem muitos cristãos que acham que só dentro do seu pátio, estando em paz, estando bem, está ótimo, né? Mas a gente tem que sair do portão para fora para trabalhar, para estudar, para a faculdade, para fazer compras, tudo, né? E o que que nós estamos deixando nesse mundo lá fora? Que é muito mais fácil ter pessoas bitoladas em mundos virtual estendido, que a pessoa vive uma realidade paralela que não é a sua atual, do mundo que nós estamos vivendo, de guerras, de morte, de injustiça, de corrupção. Vemos ali as bombas, né? Se é o país que eu gosto, não pode jogar bomba. Se é o país que eu não gosto, pode jogar bomba e destruir. Então, vivemos essa realidade. Nenhum dos lados tem que jogar bomba e nenhum dos lados tem que estar se matando. Eu sempre digo assim que o pessoal que se mata deveria pegar esses presidentes e seus generais, colocar tudo numa sala, dar lá uma arma para eles se matem lá dentro, não botem soldados, famílias e pessoas inocentes no meio do tendel deles, porque eles estão lá numa boa, curtindo uma boa vida, né, com o seu luxo, com o fruto da sua corrupção, do seu desvio, enquanto os demais padecem e sofrem. Bom, esses já estão destinados ao que Deus prepara para esse ímpio. Aliás, a palavra de Deus fala, quando o ímpio governa, o povo padece. E nós somos governados por ímpios, que falam de liberdade, de justiça, democracia, mas não é aquilo que vivem nem aquilo que querem.
desde que não mexa nos seus privilégios e no seu poder. Vemos o mundo afora, vemos o Brasil, vemos a nossa volta, enfim, acompanha tudo isso. E esse tempo do Advento é um tempo que nos convida realmente à mudança realmente de vida, transformação. Eu não posso ser um cristão que compactua com esta realidade, aonde há a cultura da morte pelo genocídio do aborto, a cultura da morte, aonde também é o genocídio dos idosos, aonde já não serve mais, é colocado de escanteio. Vivemos uma vida que o outro não é importante, se é do meu lado, beleza, se é do lado do outro, que se dane, que se vê, independente até da cor, da raça e do credo que tiver, a mesma realidade. Perdemos o ser humano, como eu falei no programa anterior, né? Então, nós temos que estar atentos, queridos irmãos. É um tempo de penitência, é um tempo de mudança de mentalidade. Eu não faço porque eu quero, eu faço porque a palavra de Deus está me dizendo que é preciso fazer. Grave isso. Eu não faço porque eu quero, eu faço porque a palavra de Deus me diz que é preciso e é necessário fazer essa mudança, e é ela que vai me ajudar. Então, no Advento, a alegria e a penitência tornam-se grandes amigas, estão juntos ali. Pessoa alegre, né? A penitência está me melhorando. Se me melhora é porque eu vou ficar uma pessoa melhor, feliz, contente, então tem que ter alegria no coração. Então, há quem discorde, afirmando que o Advento não seria tempo para a penitência, porém a própria liturgia nos insere nessa dinâmica penitencial, né? Nossa novena de Natal, aí o nosso livrinho, ele tem no último encontro a celebração penitencial, que é a confissão, que é a mudança de vida. Tem paróquias que não conseguem fazer juntos, mas divide dias e horários em capelas para lá atender, e também na igreja matriz, para que todos possam fazer a sua confissão, a sua preparação para o Natal mais feliz com Jesus. Por exemplo, não se canta o Te Deum, que é hino de louvor a Deus, na liturgia das horas. O ornamento dos espaços litúrgicos torna-se mais sóbrios, por isso que você não vê flores, você vê assim a cor roxa, não tem muitas decorações, quase nada, como também lá na Quaresma, que é para nos ajudar assim pedagogicamente ver a sobriedade de tudo isso, para que quando chegar o dia do Natal, como o dia da Páscoa, a igreja decorada, flores, cantos, hinos, aquela alegria toda. Então, isso nos ajuda a celebrar também pedagogicamente esses momentos da liturgia. Então, cantamos o Glória, para que Deus seja glorificado durante o período, então, do Natal e da Páscoa. No Advento e na Quaresma não se canta o Glória, é tempo sóbrio, tempo mais de recolhimento. Não se pode deixar de falar que é um momento especialíssimo para a conversão pessoal da mudança de vida. Princípio para irmãos em direção daquele irmão do qual nos afastamos. Falava sobre isso, de buscarmos a reconciliação, de buscarmos um diálogo. Padre, como é que eu vou perdoar aquela pessoa que me ofendeu, aquela pessoa que me magoou, aquela pessoa que me feriu? Eu tenho visitado casas que dentro da própria casa os irmãos não se falam. Você imagina como é que pode uma coisa dessa, né? Dentro da própria casa, com coisas mais banais. Principalmente a tal da herança, tal do valor financeiro, que é uma confusão. Às vezes o pai lá e a mãe têm 7 filhos, mas aqueles 7 filhos depois não conseguem cuidar do pai e da mãe. Um cuida e os outros 6, não posso, não dá, eu tenho que viajar, eu tenho que passear, eu tenho um compromisso todo final de semana. Fica um só cuidando e os demais não pode, né? Que falta de amor, que falta de carinho, que falta de respeito. Depois, lá na hora da divisão da herança, aquela briga, aquele que menos fez é o que mais quer, né? Eu sempre alerto os pais sobre isso. Olha bem o que tu estás fazendo com os avós de vossos filhos, porque lá na frente os vossos filhos vão tratar vocês igualzinho. Vocês vão sofrer a mesma consequência, porque eles também vão deixar vocês de lado, também vão abandonar vocês. Se antenem, fiquem ligados, cuidado. E amar filho não é dar coisas. Eu visitei um lar de idosos onde um pai chegou para mim e disse: Padre, eu estou abandonado aqui, meu filho nunca mais me procurou, nem a esposa, minha nora, nem meus netos. Eles até pagam lá o boleto, a fatura, e não aparecem mais aqui. Eu dei tudo, padre, para o meu filho. Eu perguntei, mas que tudo que o senhor deu para o seu filho? E aí ele foi falando. Eu dei casa, eu tinha 2, 3 empregos, teve carro, teve material escolar do bom e do melhor, teve as roupas de marca, teve isso, teve aquilo, paguei faculdade, paguei tudo. Ele foi falando. E aí eu disse assim para ele: que mais que o senhor deu? Daí ele botou mais algumas coisas, eu perguntei: que mais que o senhor deu? E ele respondeu: mas padre, eu já dei tudo, o que mais que o senhor gostaria que eu desse para o meu filho?
Eu disse: pois é, até agora o Senhor me falou que o Senhor deu coisas. Em nenhum momento eu ouvi da sua boca que o Senhor deu um abraço, que o Senhor fez um carinho, que o Senhor brincou com o filho, que o Senhor jogou uma bola com ele, que o Senhor acompanhou. O Senhor não tinha tempo, o Senhor deu coisas. E hoje você está nesse lar com dignidade e bem pago, o seu filho está devolvendo as coisas que o Senhor deu. Os materiais estão sendo devolvidos agora. Então veja como é importante ter esse cuidado. Tem lares que realmente precisa. Em casa não tem como cuidar da maneira digna como precisa, beleza? Vai ter um lar com dignidade, com amor, com os cuidados que precisa, mas não abandonado. Toda semana tem que visitar, toda semana tem que estar junto, tem que estar lá, acompanhando também. Então temos essas situações aí à nossa volta. Então, ao longo desse caminho que acabamos de iniciar, né, que é o caminho ao tempo do Advento, teremos a possibilidade de mergulharmos mais profundamente na espiritualidade desse tempo litúrgico tão singular que nossa amada Igreja Católica nos oferece. Então veja quantas coisas o Advento está abrindo um leque para a gente refletir na nossa vida, na nossa caminhada. Tem pessoas que às vezes elas ficam muito focadas somente na oração e nos ritos. A oração e o rito não é o fim último. A oração, o rito, é o caminho para que o fim último aconteça, que é exatamente a experiência, que é a atitude e que é o gesto de mudança. Então, para aquela pessoa que te magoou, que te feriu, por exemplo, como é que eu vou fazer esse perdão acontecer? Reze por ela. Ama teu inimigo, faz bem a quem te persegue, abençoa quem te amaldiçoa, reza por aqueles que te tratam mal. Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, sobre isso. Dá uma lidinha lá, Mateus 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, ali você vai ter um ensinamento para a sua vida maravilhoso. Então, quando você reza por uma pessoa, já é o perdão acontecendo, isso vai curando o seu coração. Quando você lembra da pessoa, você lembra com raiva, com ódio, com mágoa, com uma ira. Quando você reza, vai começar a mudar esse sentimento de raiva, de ódio, de ira, para um sentimento de oração, de bênção, de graça. Você vai transformando a sua vida e vai transformando essa situação. Se lá na frente, de repente, aconteceu de um abraço, uma presença, virou totalmente a página, louvado seja Deus, que bênção maravilhosa, que milagre. Mas a pessoa não quer ou não deu, mas pelo menos você não carrega esse fardo no seu coração e você vai ter um Natal mais leve, mais feliz, mais abençoado com Jesus no seu coração. Então nós estamos caminhando nessa coroa do Advento, nessas velhinhas, que é também as nossas atitudes, nossa mudança, nosso desejo de conversão e de vida nova. Então, estamos terminando esse nosso terceiro encontro, que você possa realmente estar já pertinho do Senhor, já fazendo os exercícios que eu fui passando para você, fui te orientando. E o nosso último encontro, o quarto, é as 4 semanas do Advento. O que essas semanas simbolizaram, porque elas foram importantes para a gente poder finalizar tudo isso com a graça do Senhor. Fique ligado, acompanhe a nossa programação, nossas redes sociais e faça o seu Natal mais feliz com Jesus.